Você já percebeu que tem gente que se incomoda mais com a misericórdia de Deus do que com o próprio pecado? Porque o escândalo não é quando alguém erra. O escândalo, para muita gente, é quando Deus resolve perdoar. Jesus contou uma história exatamente sobre isso. Um homem tinha 2 filhos, e um dia, o filho mais novo chegou diante do pai e disse algo que, naquela cultura, era praticamente uma sentença. Ele disse: "Pai, me dá a parte da herança que é minha." Hoje, isso parece apenas um pedido, mas naquele tempo significava algo muito mais profundo. Era como se o filho dissesse: "Para mim o senhor já morreu", porque a herança só era dividida depois que o pai morre. Mesmo assim, o pai não discutiu. Ele dividiu os bens. Poucos dias depois, aquele filho pegou tudo e foi embora para um lugar bem distante. Não apenas em quilômetros, mas distante do pai, da família e de quem ele realmente era. E ali, ele começou a viver da maneira que sempre quis. Sem regras, sem limites, sem ninguém para dizer o que ele deveria fazer. No começo, parecia liberdade. Mas liberdade sem direção sempre termina do mesmo jeito, em perda. Ele gastou tudo, dinheiro, amigos e oportunidades. Até que um dia veio uma grande fome naquela região, e o jovem que tinha saído com tanto agora não tinha mais nada. Sem dinheiro, sem amigos e sem casa. A única coisa que restou para ele foi aceitar um trabalho humilhante. Ele foi enviado para cuidar de porcos. Para um judeu, aquilo era o fundo do poço. Porcos eram considerados animais impuros, mas a situação era tão grave que ele começou a desejar comer a comida dos porcos, e nem isso davam para ele. Olha o nível dessa queda. O jovem que saiu da casa do pai, cheio de dinheiro, agora tinha tanta fome ao lado dos animais. Foi então que aconteceu algo que muda qualquer vida. O texto diz: ele caiu em si. Esse é o momento da conversão. Não começa na igreja, não começa numa oração, mas começa quando a pessoa para e percebe o que ela fez com a própria vida. Talvez você já tenha vivido um momento assim, quando você olha para sua história e pensa: como eu cheguei até aqui? Foi exatamente o que aconteceu com aquele jovem. Ele começou a pensar: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Então ele tomou uma decisão que mudou totalmente a vida dele. Ele disse: vou me levantar, vou voltar para meu pai. Mas ele não pensava mais em ser filho. Na mente dele, ele já tinha perdido esse direito. Então preparou um discurso: pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de filho. Trate-me como um dos seus empregados. Ele achava que voltaria como servo. O que ele não sabia é que o pai nunca deixou de vê-lo como um filho. O jovem se levantou e começou a caminhar de volta para casa, provavelmente com vergonha, cansado, com medo da reação do pai, talvez imaginando portas fechadas, mas a história toma um rumo completamente diferente. Jesus diz algo impressionante aqui. Quando ele ainda estava longe, o pai o viu. Isso significa uma coisa muito profunda. O pai estava o esperando. Ele não esqueceu, não desistiu e não apagou aquele filho da memória. E quando viu o filho voltando, o pai fez algo impensável para uma prática naquela época. Ele correu em direção ao filho. Na cultura judaica, um chefe de família não corre. Correr significa expor-se, levantar as vestes e perder a postura de autoridade. Mas o pai não se preocupou com o protocolo. A misericórdia foi mais rápida que o orgulho. Ele correu até o filho, abraçou e o beijou. E o filho tentou dizer o discurso que havia preparado, mas o pai nem o deixou terminar. Ele chamou os servos e disse: tragam a melhor túnica. A túnica significava dignidade restaurada. Disse também: coloquem um anel no dedo dele.
o anel que significava autoridade de filho, e também disse: coloquem sandálias nos pés. Servos andavam descalços, os filhos utilizavam as sandálias. Ou seja, o pai estava dizendo uma coisa muito clara: você não voltou como servo, você voltou como filho. Mas a história ainda não terminou, porque existe um personagem que muita gente esquece: o irmão mais velho. E é nele que Jesus revela um dos erros mais perigosos da religião. Enquanto a festa acontecia dentro da casa, o filho mais velho estava voltando do campo. Quando ele se aproximou, ouviu a música, a dança e a celebração. Então perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? E a resposta foi simples: seu irmão voltou e seu pai fez uma festa. Mas em vez de alegria, o coração dele se encheu de raiva. Ele se recusou a entrar. Veja só que contraste. O filho que tinha se perdido voltou para casa, mas o filho que sempre esteve em casa agora não queria entrar. O pai então saiu novamente. Assim como saiu para receber o filho perdido, agora sai para conversar com o filho que estava do lado de fora. O filho mais velho explode. Ele disse: eu trabalho para o Senhor há tantos anos. Nunca desobedeci. E o Senhor nunca fez uma festa para mim. E então vem a frase carregada de julgamento. Ele disse: mas quando chega esse seu filho, que gastou tudo, o Senhor faz uma festa para ele. Você percebe o que aconteceu? Ele nem chama mais o irmão de irmão. Ele diz: esse seu filho. Esse é o perigo da religião sem misericórdia. A pessoa cumpre regras, mas o coração fica duro. Então o pai responde algo que revela o coração de Deus. Ele diz: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso celebrar, porque o seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E essa história termina deixando uma pergunta no ar: qual dos dois filhos nós somos? O que se perdeu ou o que ficou, mas esqueceu de amar? Porque no final das contas, Deus continua fazendo a mesma coisa até hoje, esperando, correndo ao encontro e celebrando cada pessoa que decide voltar. Se essa oração falou com você, deixe seu gostei e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo de reflexão e oração. E para eu saber que você chegou até aqui, escreva nos comentários a seguinte frase: eu não esqueci de amar. E até o próximo vídeo do canal. A paz do hoje.